qual que é a mensagem que a espiritualidade tem para você nesse mês de agosto. Hoje eu trouxe um oráculo muito especial, eu amo demais ele, que ele fala muito sobre despertar da consciência, reconexão, processos de transformação interior. Eu quero fazer uma leitura diferente aqui, trazendo essa energia, esse conselho da espiritualidade para o seu mês de agosto. Nós não vamos olhar apenas para acontecimentos ou previsões para o mês. A proposta dessa tiragem vai ser compreender qual energia agosto vai estar trazendo, para o nosso processo espiritual. O que a gente precisa enxergar, o que talvez esteja sendo transformado, o que precisamos também deixar para trás. E principalmente qual que é a orientação da espiritualidade para atravessarmos esse novo ciclo com muito mais consciência. Lembrando que é uma leitura coletiva, então receba aquilo que fizer sentido para você no seu momento. E antes de começarmos, se você gosta de conteúdo sobre espiritualidade, despertar da consciência, tarô, conexões de alma, aproveita e se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, porque isso é muito importante e ajuda muito a continuar trazendo esses conteúdos. Agora eu quero que você faça uma pequena pausa, que você respire e que você mentalize o mês de agosto e vamos descobrir o que a espiritualidade tem para nós. Vou tirar aqui 3 cartas para que vocês escolham a carta que faz mais sentido nesse momento, que você se conecta mais. Vamos tirar 3 cartas. Então aqui carta 1, 2 e carta 3. Vou colocar ela mais pertinho aqui. Então são as 3 cartas. 1, 2 e 3. E a primeira carta que saiu na leitura é a carta Eu Lembro. Eu achei essa carta muito significativa para aparecer logo no início da tiragem, porque ela fala muito do plano da alma. Ela fala sobre aquilo que em algum nível nós viemos viver, experimentar, nós viemos aprender. E ela é uma mensagem, a mensagem dessa carta traz uma reflexão muito forte sobre a diferença entre simplesmente seguir a vida como ela está acontecendo e ter a coragem de escolher aquilo que sentimos que realmente faça sentido para nós. Talvez seja uma das grandes mensagens da espiritualidade para o momento em que nós estamos vivendo. Lembrar de quem você é e do caminho que a sua alma está pedindo para seguir. Talvez seja você, esteja diante dessa escolha. Talvez exista também alguma coisa na sua vida que não está mais fazendo sentido da mesma maneira. Pode ser um relacionamento, pode ser uma mudança, pode ser uma decisão profissional, ou simplesmente uma mudança interna que você sabe que precisa fazer, mas que ainda pode não ter tido coragem. Essa carta aqui, ela fala justamente sobre isso. Existem momentos em que a vida ela permanece do jeito que está, a gente se sente talvez mais seguro em uma zona de conforto, porque ali é conhecido, porque já sabemos como funciona. Mas ao mesmo tempo, existe uma coisa dentro de nós dizendo, existe outro caminho a seguir. E esse caminho nem sempre vai significar que você vai ter todas as respostas. Na verdade, muitas vezes acontece justamente ao contrário. Quando nós começamos a nos aproximar de algo que realmente possa transformar nossa vida, surgem dúvidas, surgem medos e a gente começa a questionar se está tomando a decisão certa. E uma coisa muito bonita dessa carta aqui é que ela traz justamente a ideia de que a dúvida não significa necessariamente que você está no caminho errado. Às vezes a dúvida aparece porque você está diante de algo novo, algo que vai exigir coragem, algo que vai pedir que você saia de uma versão conhecida de si mesmo para experimentar uma nova possibilidade. Então talvez a espiritualidade esteja pedindo para você observar onde na sua vida você está escolhendo aquilo apenas por ser conhecido, quando no fundo você sente que existe um chamado para algo diferente. Porque existe uma diferença entre viver no automático e participar conscientemente
da construção do próprio caminho. E essa carta também fala muito sobre confiança. Não uma confiança de que tudo vai acontecer exatamente como você deseja, mas ela fala de uma confiança de que determinados processos podem fazer parte de algo muito maior que você ainda não está conseguindo enxergar completamente. E talvez também você esteja justamente em uma encruzilhada nesse momento entre permanecer no conhecido ou confiar no movimento que a sua alma ela já está pedindo. Então a mensagem dessa carta é: não ignore aquilo que continua chamando você por dentro. Observe, escute, questione. Talvez não seja sobre descobrir imediatamente qual que vai ser o destino final. Talvez seja apenas sobre você ter coragem para dar o próximo passo. E a segunda carta que aparece é a carta O Chamado. Essa carta eu acho ela muito interessante, até surgir depois dessa carta eu lembro, porque essa primeira carta vai falar muito sobre lembrar do nosso caminho e perceber que aquilo que a nossa alma vem nos chamando para viver. Agora essa carta aqui, ela não é apenas reconhecer esse chamado. Ela é uma carta que fala de dar um passo além. É uma carta que fala sobre dons, sobre capacidades, sobre experiências que nós fomos acumulando ao longo da nossa caminhada e que talvez tenham nos preparado justamente para um momento em que estamos vivendo agora. Você pode estar numa fase em que começa a perceber que existe algo dentro de você querendo ganhar mais espaço. Pode ser um projeto, pode ser uma mudança profissional, uma paixão que você acabou deixando de lado, um desejo de começar alguma coisa nova, ou até mesmo um chamado espiritual que você vem sentindo cada vez mais forte. E uma das coisas que podem surgir quando esse chamado aparece é justamente uma sensação: mas será que eu estou preparado ou preparada para isso? Será que eu tenho capacidade? Será que esse realmente vai ser o meu caminho? Essa carta traz uma mensagem muito bonita sobre isso. Talvez não porque precise se sentir completamente pronto para você começar algo, mas muitas das experiências que você viveu até aqui, inclusive aquelas que pareciam não fazer sentido naquele momento, elas tenham desenvolvido em você exatamente aquilo que agora vai ser necessário. Às vezes nós imaginamos que o nosso propósito vai chegar como uma grande revelação, mas muitas vezes ele começa de uma forma muito silenciosa, como uma vontade que insiste, uma ideia que acaba retornando, um assunto pelo qual você se sente profundamente atraído, um talento que as pessoas reconhecem também em você, ou até mesmo simplesmente aqui uma sensação de que existe alguma coisa que você ainda precisa colocar no mundo. E muitas vezes, a espiritualidade pode estar pedindo para você observar justamente isso agora. Qual que é a parte de você que está pronto, que está pronta para deixar de ser apenas uma possibilidade e começar de fato a ser vivida? Porque essa carta fala justamente sobre dar esse passo além, e ela não significa que você precise mudar toda a sua vida de um dia para o outro. Pode ser um pequeno movimento, uma decisão, uma conversa, começar um projeto, se permitir aprender uma coisa nova, ou simplesmente parar de diminuir um dom que você sabe que possui. Então, se você está esperando se sentir 100% pronto, preparado para dar o próximo passo, talvez seja justamente essa mensagem que você aqui precisaria ouvir. Você não precisa enxergar o caminho inteiro para você começar. Você precisa realmente confiar, nesse próximo passo. O que existe dentro de você que há algum tempo vem pedindo para ser colocado nesse mundo? E a terceira carta que saiu é a carta Banho de Estrelas. Essa carta fala sobre ativação. Ela fala sobre elevar a nossa vibração e permitir que aquilo que estamos despertando internamente seja integrado na nossa vida. Essa carta ela traz muito sobre ideias de que estamos constantemente recebendo informações, experiências, estímulos que podem provocar mudanças na nossa consciência. Dentro dessa visão espiritual,
apresentada por esse oráculo aqui, existe também uma ideia de uma conexão com frequências mais elevadas, inclusive o que nós estamos passando no momento, como uma espécie de rede energética, tá? Que estivesse auxiliando no nosso processo de transformação, de despertar, mas também trazendo essa mensagem para a nossa vida de uma forma muito prática. Eu vejo essa carta falando principalmente sobre a integração, porque não adianta apenas o despertar, não adianta perceber que alguma coisa precisa mudar. Nós precisamos permitir que essa mudança encontre espaço realmente dentro da nossa vida. E às vezes isso vai significar desacelerar, silenciar, cuidar da nossa energia, prestar atenção no nosso corpo. Corpo, mente e espírito precisam estar alinhados. Perceber quais os ambientes nos fazem bem e quais nos deixam completamente drenados. Observar quais pensamentos nós estamos alimentando e criar espaço para aquilo que está realmente nascendo dentro de nós. Talvez você está atravessando um período em que se sente mais sensível, mais intuitivo, mais consciente de determinadas coisas, ou talvez até mesmo está percebendo que algumas situações que antes pareciam normais já não combinam mais com você. Isso pode acontecer quando existe uma mudança interna acontecendo. Primeiro você vai mudar por dentro, para depois você começar a perceber as coisas ao seu redor e até mesmo a forma que elas precisam se reorganizar. Outra coisa aqui que essa carta ela nos convida a não resistir tanto a esse processo, a confiar um pouco mais e principalmente permitir que o corpo, mente e energia acompanhem o que a nossa consciência já começou a compreender. Então talvez até mesmo a pergunta para essa última carta aqui seja: o que eu preciso fazer para sustentar a pessoa que eu estou me tornando? Porque o despertar não é apenas perceber alguma coisa, é começar a viver aquilo de acordo com o que você está percebendo. E você pode estar entrando em um período em que muitas coisas começarão a fazer mais sentido. Desejos antigos podem voltar, projetos podem chamar novamente a sua atenção. Você pode sentir também uma necessidade de mudar determinadas escolhas ou simplesmente perceber que já não consegue mais continuar vivendo algumas situações da mesma maneira. E a mensagem dessa leitura é uma mensagem que fala para você não ignorar aquilo que você já percebeu. O próximo ciclo, talvez ele não esteja pedindo que você se transforme em outra pessoa, mas está pedindo justamente ao contrário, que você tenha coragem de se aproximar cada vez mais de quem você realmente é. E agora me conta aqui nos comentários qual foi a carta que você escolheu, 1, 2 ou 3. E essa mensagem que eu trouxe nesse vídeo hoje, ela fez sentido para você? Coloca aqui nos comentários e já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E até a próxima!